Graça e paz, boa noite a todos. A palavra de Deus declara no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem vê vê a aparência e Deus vê o coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, e nós clamamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, através da sua palavra. Nós queremos, ó Pai, ouvir a sua voz. Hoje nós vamos meditar no Salmo 139, um dos salmos mais belos do saltério. Esse salmo é uma oração pessoal de Davi. O Salmo 139, ele canta a onisciência, onipresença e onipotência do nosso Deus e Pai. É um salmo lindíssimo que expressa claramente a profundidade do seu conhecimento. Então vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me examinas cuidadosamente e me conheces. Davi, ele inicia essa oração clamando ao Senhor, o Deus que tudo conhece. O nosso Deus e Pai, Ele sonda os corações e conhece perfeitamente todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Versículo 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então Davi sabia que a sondagem de Deus era completa. Pensamentos, palavras e ações. Então Deus conhecia todas as ações de Davi. Sabes quando me sento e quando me levanto. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Então Deus conhecia perfeitamente o estilo de vida de Davi. Deus conhecia todos os seus hábitos. Deus conhecia também todos os seus pensamentos. De longe percebes os meus pensamentos. Então a distância não era um problema para o Senhor. E Deus conhecia também as palavras de Davi, mesmo antes dele declará-las. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do nosso Deus. Deus nos conhece perfeitamente. Nós somos um livro aberto para o nosso Deus e o nosso Pai. Versículo 5. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Então Davi sentia totalmente protegido pelo Senhor. Deus, o nosso Deus e Pai, Ele protege cada filho de forma individual. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então nós vemos aqui que Davi estava maravilhado. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir.
A mente humana não consegue compreender a onisciência de Deus. A mente humana não consegue compreender como o nosso Deus, Ele protege cada filho de forma individual. Então, Davi, ele estava maravilhado com tudo isso, de saber que nosso Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece todas as nossas ações, Ele conhece as palavras, mesmo quando nós estamos formando as palavras ainda na nossa mente, Deus já conhece tudo, Ele já sabe cada palavra que nós vamos declarar. E Deus, Ele tem um cuidado especial com todos os seus filhos, Ele cuida de cada filho de forma individual. Então, Davi estava maravilhado com tudo isso. Pensar nesse conhecimento de Deus, pensar na forma que somos protegidos, que somos guardados pelo Senhor, fazia Davi sentir maravilhado. E nós precisamos também parar para pensar como o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, como o nosso Deus, Ele gosta de ouvir o nosso clamor, o clamor que nós fazemos a Ele, Ele gosta de ouvir, Ele gosta de responder. Então esse salmo é uma oração de Davi, é Davi clamando ao nosso Deus e ao nosso Pai. Versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, Davi aqui faz duas perguntas para o Senhor. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Davi não tinha nenhum interesse em fugir de Deus, em fugir da presença de Deus. Pelo contrário, Davi tinha prazer de estar na presença do Senhor. E não tem como nós fugirmos do nosso Pai, porque Deus está em todas as partes. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então aqui nós temos dois grandes extremos verticais do universo, o céu e o lugar dos mortos. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, os dois extremos horizontais, o leste, asas da alvorada, e oeste, morar na extremidade do mar. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, mesmo em qualquer lugar que o salmista fosse, que Davi fosse, Deus estaria com ele. A tua mão direita me guiará. Então, Deus era poderoso o quê? Para guiar Davi, para segurá-lo com firmeza. Então, Davi não estava sozinho, em qualquer lugar. Deus era poderoso para guiá-lo e segurá-lo com firmeza. Versículo 11. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite a meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Então, Davi continua a afirmar que não tem como ele se esconder de Deus. As trevas dificultam somente a nossa visão. Para Deus não faz diferença se é dia ou se é noite. Deus continuava vendo Davi. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, Davi aqui ele reconhece a participação de Deus em cada detalhe do seu desenvolvimento. O nosso Deus é a fonte da vida. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza.
Então nós vimos aqui Davi louvando. Eu te louvo, gratidão pela vida. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então Davi que estava louvando ao Senhor, gratidão a Deus como maravilhosamente ele foi formado. A vida é um presente de Deus. Nós precisamos aprender a valorizar a vida. Nós precisamos aprender a agradecer ao nosso Deus e Pai pelo esse presente maravilhoso que é a vida que Ele nos deu. Nós precisamos ter gratidão pela vida. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Não só a nossa criação, que Davi está declarando aqui, tuas obras são maravilhosas, mas todas as obras de Deus são maravilhosas e nós precisamos aprender a glorificar o Senhor, porque tudo que Deus faz é bom. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então Davi aqui estava fazendo uma comparação entre o útero materno e as profundezas da terra, ambos os lugares escuros e oculto à nossa visão. Versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o conhecimento de Deus a nosso respeito é tão completo, é tão perfeito, que começou na eternidade. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Não é predestinação para a salvação. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Tem a ver com o nosso chamado vocacional. Antes de nascermos, Deus já tinha estabelecido um propósito específico para cada um de nós. Palavra declarada ao profeta Jeremias. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas o propósito de Deus só se cumprirá na nossa vida com a nossa concordância. Nós precisamos nos posicionar, clamar ao Senhor, nós precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Amém? Versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Então Davi se alegrava que como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Então Davi se alegrava pelo fato de Deus ter projetos para ele. E esses projetos começaram na eternidade. Nós vemos no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas isso não significa que nós não passaremos por provações. Isso não significa que nós não passaremos dificuldades, porque até mesmo aquilo que parece mal é destinado para o nosso bem. Nada acontece por acaso na vida de uma pessoa que se entrega a Deus. Nada acontece por acaso na vida de uma pessoa que
teme ao Senhor, que confia no Senhor, que se entrega ao Senhor. Continuando ainda no versículo 17. Como é grande a soma deles, a soma dos pensamentos de Deus. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Então nós vemos aqui que os pensamentos de Deus são numerosos e incontáveis. Não tem como contar os pensamentos de Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, estaria sob sua proteção. Versículo 19. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se voltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Então Davi aqui manifestou a sua repulsa contra o pecado. Precisamos sim reprovar tudo que é mal aos olhos de Deus. Em Provérbio 8:13 está escrito assim: temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós precisamos sim reprovar tudo que é mal aos olhos de Deus. Precisamos sim reprovar o pecado, mas precisamos ensinar com amor aquilo que Deus reprova. Porque nós precisamos reprovar o pecado, aquilo que é mal, mas nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra pessoas. A palavra de Deus declara no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra as trevas e não contra as pessoas. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então nós vemos aqui que Davi finalizou essa oração com 3 pedidos. Sonda-me, prova-me, dirige-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Mesmo a ira contra o mal, ela precisa ser examinada pelo Senhor. Porque nós não podemos abrigar em nosso coração a ira contra as pessoas. Então Davi, nessa oração, que esse Salmo 139 é uma oração, ele finaliza, ele começa pedindo ao Senhor para sondá-lo, para examiná-lo cuidadosamente. E ele finaliza essa oração da mesma forma, clamando ao Senhor, para o Senhor examiná-lo cuidadosamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, que o Senhor nos examine cuidadosamente, detalhadamente. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Então, que o Senhor coloque à prova todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Se tem em nosso coração, em nossa conduta, algum pecado que nós desconhecemos. Então nós temos que clamar ao Senhor, para o Senhor nos dar convicção de pecados,
sempre que se fizer necessário. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, porque a única coisa que impede o Senhor de ouvir o nosso clamor, a nossa oração, é o pecado. Está escrito no livro de Isaías 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então nós temos que fazer dessa oração a nossa oração. Sonda-me, prova-me e dirige-me pelo caminho eterno. Então que o Senhor nos dirija pelo caminho da salvação. Esse deve ser também o desejo do nosso coração. Clamar ao Senhor para o Senhor nos sondar, nos examinar cuidadosamente, detalhadamente. Clamar ao Senhor para provar os nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Nós temos que pedir ao Senhor para fazer esse exame cuidadoso dele. Vê se em nós alguma conduta que te ofenda e dirige-nos pelo caminho eterno. Então esse deve ser o desejo do nosso coração. Andar no caminho da salvação, passar nossa eternidade com o Senhor. Nós temos que aprender a priorizar nossa comunhão com o Senhor. Nada nessa terra pode ser mais importante para nós do que a nossa comunhão com o nosso Deus, o nosso Pai. O nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus, Ele quer o melhor para nós. O nosso Deus, Ele conhece o futuro, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, Ele está presente em todos os lugares. Nós não estamos sozinhos. E o nosso Deus é poderoso para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. O nosso Deus é poderoso para cuidar de nossas vidas, da nossa família. O nosso Deus, como Ele conhece o futuro, Ele vai nos guiar segundo a vontade, segundo o propósito dEle. Então nós temos que aprender a confiar no nosso Deus, nos entregar esse cuidado do nosso Deus. Nós precisamos orar para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. A vontade dEle deve ser importante para nós. Então nós devemos sim fazer essa oração. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, me guie segundo a vontade, segundo o propósito do Senhor para a minha vida. Pai, eu quero cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Me capacita, meu Pai, a fazer a vontade do Senhor. Essa precisa ser a nossa oração. Nós nascemos com um propósito. Nós precisamos viver segundo o propósito de Deus. Nós só vamos sentir realizados nessa terra. Nós só vamos sentir realmente alegres no nosso espírito se nós vivermos segundo a vontade de Deus. Nós podemos sim fazer nossa escolha de vivermos segundo a nossa vontade, mas nós precisamos confiar no nosso Pai. Ele conhece o futuro, Ele conhece a nossa história, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver nessa terra, meu Pai, segundo a vontade do Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, manter a nossa comunhão com o Senhor, meu Pai. Nós não queremos, ó Pai, que o pecado, ó Pai, nos separe do Senhor. Pai, em nome de Jesus, por isso nós fazemos essa oração, ó Pai. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, que nós queremos viver, meu Pai, nessa terra, segundo a vontade do Senhor. Nós queremos, ó Pai, caminhar pelo caminho da salvação. Senhor, não permita, meu Pai, que a gente desvie, meu Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Nem que a gente desvie da direita, nem para a direita, nem para a esquerda, meu Pai, desviando dos princípios da palavra do Senhor.
Pai, o Senhor tem liberdade de falar conosco. O Senhor tem liberdade, ó Pai, de nos dar convicção de pecado, ó Pai, sempre que se fizer necessário. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, meu Pai. Nós queremos, ó Pai, ouvir a sua voz, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.